Olá, que bom que você está aqui em mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Franciele. Hoje eu quero conversar contigo sobre um assunto bem importante. Quem já acompanha meus vídeos sabe que eu gosto muito de falar sobre Jesus, sobre as coisas que Jesus fez, sobre as pessoas que Jesus encontrou, pessoas que tiveram contato com ele. E hoje eu quero falar contigo sobre um rapaz, um jovem. A Bíblia não diz pra gente qual era o nome dele, a Bíblia só diz que ele era um jovem e que ele era muito rico. E que um dia ele estava angustiado com uma pergunta que ele tinha na mente. Ele queria muito saber como ele faria para herdar a vida eterna. E aí ele foi até Jesus. E alguém na posição dele, procurar alguém como Jesus na época, exigia que ele passasse por cima de muitos preconceitos que ele mesmo teria ou que outras pessoas teriam ao ver um jovem rico, bem conceituado na sociedade, indo até Jesus e fazendo uma pergunta como essa: o que farei para dar a vida eterna? O que é interessante nessa situação é que a cultura em que esse jovem vivia, ela deveria proporcionar para ele as respostas disso, de que o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Mas o fato é que, embora todo o conhecimento que ele tinha, a lei que ele seguia, as riquezas que ele tinha, ainda assim, no coração dele, ele tinha uma inquietação. Ele queria saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus, como era um homem incrível, todos que iam até Jesus, Jesus não rejeitava ninguém. Jesus, ao conversar com ele, disse para ele: olha, você deve guardar os mandamentos. E ele disse para Jesus: olha, mas Senhor, isso eu já faço, tu já guarda os mandamentos. E nessa questão eu acho muito interessante a forma como Jesus conduziu o diálogo, porque Jesus poderia direto ter dado a solução de primeira, mas Jesus deixou ele observar que aquilo que ele já fazia não era suficiente e que ele necessitava de um passo a mais. Então quando Jesus fala para ele assim: olha, tu vai lá e guarda os mandamentos, aí ele falou: eu já guardo. Então Jesus fala: então uma coisa te falta. E aí Jesus chega para ele e dá o segredo do que ele deveria fazer para dar a vida eterna. E aí eu quero ler para ti, está lá no livro de Mateus, no capítulo 19, verso 21, diz assim: e Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Jesus deu para ele 3 passos para ele conseguir acalmar essa inquietação que ele tinha, essa angústia que ele tinha do que ele deveria fazer para dar a vida eterna. Porque ele já fazia a parte teórica do que ele deveria fazer para dar a vida eterna, mas ainda assim ele sabia que ele não estava fazendo algo que o completava. Então Jesus chega para ele e dá 3 passos. E é esses 3 passos que eu gostaria de gastar um tempinho contigo para a gente pensar sobre eles. Primeiro, Jesus falou assim: olha, vá, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Quando a gente olha de uma forma apressada para o que Jesus pediu, a gente pode pensar assim: nossa, como Jesus foi radical. Como é que Jesus chega para o cara, ele era rico, e aí Jesus fala assim: olha, tu tem que vender tudo o que tu tem, tu dá para os pobres. É claro que ele não ia fazer. Jesus, na verdade, não foi radical. Existem coisas que a gente não tem como levar para junto do nosso relacionamento com Deus. Porque Jesus Cristo, ele já pagou o maior preço pela nossa salvação. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Mas nós também pagamos um preço. E aí é que é interessante a gente parar e pensar: nós pagamos a renúncia, esse é o nosso preço. Existem muitas coisas, você não precisa renunciar, é tudo. Mas existem coisas, você precisa renunciar tudo aquilo que você coloca na sua vida e te afasta de Deus. Então, por exemplo, quando Jesus chegou para ele e falou assim: olha, filho, você precisa abandonar essa riqueza, é porque para ele a riqueza era um empecilho da comunhão dele com Deus. Talvez para ti é uma outra situação. Talvez Deus está falando para ti: filho, esse relacionamento que tu está tendo, ele não é aprovado por mim. Não vai gerar bênçãos na tua vida. Talvez a forma como você tem administrado as tuas finanças, a forma como você tem conduzido a tua vida, a forma como você tem sido fiel ao teu parceiro ou à tua parceira, a forma como você tem agido com as pessoas no teu trabalho, a forma como você tem agido quando ninguém está te vendo, sabe? Aí nos faz a gente parar e pensar. E Jesus chega e fala assim: olha, se você não largar isso, não tem como a gente ter comunhão. Por quê? Não é porque Deus não quer. É porque isso ocupa o primeiro lugar na tua vida. Existe uma música do Quarteto Arautos do Rei que fala assim: se ele não for o primeiro, o teu companheiro, o motivo do teu existir, então já não é mais nada. Então Jesus, ele precisa ser o primeiro. E tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida precisa ser abandonado, ser vendido, ser deixado, para que a gente consiga ter uma comunhão com Deus. Então acho que esse é um primeiro passo e ele é um passo importante. E aí eu te faço um apelo: todo mundo sabe. Todo mundo sabe, pode ser que você feche o teu ouvido para isso, mas todo mundo sabe o que precisa largar para estar em contato com Deus.
sabe? Alguns são coisas mais explícitas, são vícios, por exemplo, vícios mais abertos, assim. Mas todo mundo tem aquele pecadinho acariciado, todo mundo tem aquela coisinha que tu gosta de fazer quando ninguém tá vendo e Deus não aprova. E aí Jesus chega e fala, filho, você tem que largar isso. E não é ir largando aos pouquinhos, é cortar de vez, é abandonar de vez isso, porque isso vai te impedir de ter um relacionamento com Deus. E aí é que vem uma coisa interessante. O jovem rico, quando Jesus pediu isso para ele, Jesus deu para ele a opção de tentar uma alternativa diferente. Porque até então a forma como ele estava vivendo, a forma como ele estava tentando conduzir a vida dele, não produziu frutos que tirassem essa angústia que ele tinha do que eu devo fazer para dar a vida eterna. O segundo passo de Jesus foi o seguinte, Jesus falou assim, e terás um tesouro no céu. Quando eu leio esse verso, eu acho Jesus mais incrível do que ele já é, assim. Jesus, ele compreendia que aquele jovem amava as riquezas. Entende? Isso é lindo. Jesus compreendia que as riquezas para aquele jovem eram muito importantes. E Jesus chega para ele e garante para ele, tu vai ter um tesouro no céu. Sabe? E aí eu fico pensando, Jesus sabia o que era ser humano. Jesus sabia o que era lutar contra as nossas tendências. Jesus sabia o que é ter um corpo como esse que a gente tem. Jesus sabia o que é andar no mundo de pecado como a gente anda. Jesus sabia o que era estar constantemente tendo que lutar contra os desejos que a gente como ser humano tem. E Jesus chega para ele e fala assim, filho, você vai ter um tesouro no céu. Ele estava garantindo para o jovem, eu sei como é difícil o que eu estou te pedindo para largar, mas eu vou te retribuir. Eu vou te retribuir. E eu amo mais Jesus quando eu leio essa frase, porque Jesus colocou no coração dele esperança. Jesus sabia que era difícil o que ele estava pedindo. Jesus sabia que estava pedindo uma coisa difícil para o jovem. E aí Jesus chegou e falou assim, olha, você vai ter um tesouro no céu. E talvez Jesus está falando isso para ti também, filho. Abandona esse negócio aí. E eu vou te dar o que você precisa. Eu vou te dar paz. Eu vou acalmar o teu coração. Sabe? Ou então você terá um tesouro no céu. Jesus coloca esperança. Jesus colocou para aquele jovem esperança o que até então ele não tinha. Porque todas as coisas que ele tinha, que era onde ele depositava a confiança dele, não eram suficientes para acalmar o coração dele. Aí Jesus fala, filho, você tem que abandonar isso. E aí você pode ter certeza que eu vou te retribuir. Porque Jesus sabe o que é ser humano. Jesus sentiu na pele o que é ser humano. E ele nos entende. Então nunca pense que quando você ora, você está falando com um Deus que não sabe o que é ser gente. Nunca pense que você está falando com um Deus que não sabe o que é ter que enfrentar o pecado. Nunca pense que você está falando com um Deus que não sabe o que é ter que decidir muitas vezes contra o teu próprio desejo. Embora Jesus não tivesse a natureza pecaminosa como nós temos, mas ele teve um corpo de carne que nem o meu e o teu. Ele viu gente miserável aqui nesse mundo, ele atendeu pessoas que sofriam por causa do pecado, ele perdoou pecados, ele trouxe esperança, então ele sabe o que é nosso sofrimento. Ele sabe o que é ser gente. Ele sabe o que é perecer por causa dos nossos desejos, por causa de quem nós somos. Ele sabe o que é isso. Então, quando você chega para falar com Jesus, você pode ir na boa, sabendo que tu está falando com alguém que te entende, que te compreende e, mais do que isso, que te ama, sabe? Então, quando eu leio esse verso e quando eu leio essa frase em especial e ela me traz toda essa reflexão, eu penso, poxa, como Jesus é incrível. Ele entende, ele me entende, ele sabe quem eu sou. Mas o verso não termina. Aí depois Jesus faz um chamado para ele. Jesus fala assim, depois venha e siga-me. Jesus fez a maior proposta para aquele homem. Sabe, existe um livro chamado O Libertador, também pode ser o Desejado de Todas as Nações, são versões diferentes do mesmo livro, que fala que Jesus, quando viu aquele jovem, Jesus o amou. E Jesus viu as capacidades que ele tinha. Jesus tinha chamado ele para ser um pregador da mensagem. E que ele e Jesus, juntos, levariam a mensagem por muitos lugares. E eu fico pensando, Jesus chamou ele para ser o assessor particular, para trabalhar pertinho. Jesus fez um chamado para ele, olha, agora vem e segue-me. Você percebe que foram feitos passos antes, né? Aquele jovem disse não para Jesus. Aquele jovem disse, não, Senhor, eu não posso. Ele virou as costas para Cristo. E a Bíblia fala que ele foi embora porque ele era muito rico. Ele virou as costas para Cristo. Mas você não precisa virar. Você pode dizer, sim, Jesus, me ajuda a largar aquilo que me afasta de ti. Me ajuda a ter esperança na tua vinda.
e me ajuda a trabalhar por ti. Eu tenho certeza que você vai ser feliz. Aquele jovem disse não, mas você pode dizer sim para Jesus. E tudo isso está nas tuas mãos. Talvez você tenha andado angustiado, e talvez não estou falando só para quem não é da igreja, mas não estou falando só para quem nunca foi numa igreja, estou falando para gente que é da igreja. Tem muita gente que vai na igreja e não se sente perto do Deus da igreja. Tem muita gente que participa dos cultos, na hora do louvor canta, mas quando termina a hora do louvor, quando termina o culto, você sai da igreja vazio, porque você não se encontrou com Jesus. Talvez é porque você está no mesmo dilema do jovem rico. Você, ao mesmo tempo que quer seguir a Cristo, não quer abandonar aquilo que te afasta dele. Só que isso não dá. Não dá para ser assim. Então, o que eu espero sinceramente é que esse vídeo te leve a uma reflexão. E eu te asseguro que nada nesse mundo vale mais do que Jesus. Nada nesse mundo pode nos dar mais alegria do que cumprirmos a nossa missão, do que falarmos dele. Então, talvez você está andando de um lado para o outro aí procurando um meio para ser feliz. São 3 passos para a tua felicidade. Te livra daquilo que te afasta de Deus. 2º passo, creia nas promessas de Cristo. E 3º passo, siga-o para onde ele for. Um grande beijo para você e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.